Tá chegando, bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia para quem nos assiste. Rodada cheia, você tá trazendo tudo pra gente hoje. Fim de semana completa, a gente trouxe na sexta-feira as partidas que iam acontecer e agora os resultados da Série B, C e D e muito mais. A gente começa pela Série B. Em casa, a Chape acabou perdendo para o Juventude. Eduardo Florão traz as informações pra gente. Muito bom dia, Alice, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. A Chapecoense aqui na Arena Condá e perdeu para o Juventude pelo placar de 2-0. A Chapecoense entrou em campo em busca da segunda vitória consecutiva nessa Série B, embalada pela vitória no Clássico contra o Avaí, tinha vencido por 4-1 fora de casa, mas o resultado não foi positivo aqui na Arena Condá. Bom para o Juventude, que buscava a recuperação na competição, na Série B, com o novo treinador Thiago Carpini, em busca da segunda vitória apenas, né? O Juventude tinha 6 partidas, apenas uma vitória na competição, estava na zona de rebaixamento e levou a melhora aos 38 minutos, numa roubada de bola, erro do passe do Vitor Ramos, e o David, né, numa tabela com o Nenê, abriu o placar, a bola ainda desviou na marcação e encobriu o Ayrton. No segundo tempo, a Chapecoense não teve grande desempenho, foi melhor mesmo o Juventude, que teve chance de fazer o segundo gol, e aos 38 em contra-ataque, Rodrigo Rodrigues aproveitou que estava livre de marcação e tocou na saída do Ayrton para fazer aí o segundo gol do Juventude. O placar final na competição, Chapecoense que agora vai enfrentar o Guarani fora de casa, o jogo é quarta-feira lá em Campinas. Parada dura para a Chape, reencontro com o Bruno Pivetti, ex-treinador da Chapecoense, e a Chapecoense agora pressionada por conta dessa derrota dentro de casa por 2-0 para o Juventude, Alice. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Outros 2 catarinenses também entraram em campo pela Série B. O Criciúma perdeu a invencibilidade para o Ceará e o Avaí empatou fora de casa na estreia do técnico Gustavo Morínigo. Dá só uma olhada. O Atlético Goianiense, por estar jogando em casa, começou melhor, mas o goleiro Igor Vinhas não teve muito problema. O Avaí assustou o Dragão em 2 oportunidades, primeiro com Dentinho e depois em cobrança de falta de Natanael. O Atlético continuou pressionando a defesa havaiana na segunda etapa. No último lance do jogo, o atacante Ricardo Bueno teve uma ótima chance de dar a vitória para o Leão, mas ele não alcançou a bola. Ficou assim, Atlético Goianiense 0, Avaí também 0. O Criciúma foi surpreendido pelo Ceará no Heriberto Wilson. Nicolas fez para o Vozão no primeiro lance do jogo. Marquinhos Gabriel de pênalti empatou a partida. A virada do time do sul do estado estava perto, mas Eric estragou a festa carvoeira. Fim de papo, Criciúma 1, Ceará 2. E para comentar essas 3 partidas, Fábio Machado está chegando na área. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Alice. Muito bom dia, galera linda do esporte do Jornal SC no ar. Olha, pelo Campeonato Brasileiro da Série B neste final de semana, por incrível que pareça, a única equipe que deu uma alegria para a sua torcida foi a equipe do Avaí, que na sexta-feira empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense na estreia, né, do técnico Gustavo Morínigo. Não foi uma grande apresentação do Avaí, mas já deu uma esperança aí para a torcida, porque viu um time correndo mais, né? O torcedor viu os jogadores correndo mais, uma defesa um pouco mais organizada. Enfim, o Avaí não perdeu. Na estreia do treinador, o empate fora de casa de uma equipe aí da parte de cima da tabela. Já em Chapecó, Chapecoense decepcionou, né? Perdeu por 2-0 para a equipe do Juventude. Uma decepção, né? O torcedor vaiou, inclusive, o time da Chapecoense. A outra decepção foi por parte do Criciúma. Em cima da tabela, perdeu em casa para a equipe do Ceará pelo placar de 2-1. Daqui a pouco eu volto, Alice, mas para falar da participação dos catarinenses na Série C. Tá certo, o Fábio então volta daqui a pouco e agora a gente atualiza a tabela da Série B. O Criciúma, então, perdeu a invencibilidade e desceu para a 4ª posição, 14 pontos. Temos em primeiro Vitória, em segundo o Atlético Goianiense e em terceiro o Vila Nova. Ainda na tabela, a Chapecoense com 8 pontos na 12ª posição e um pouco mais abaixo, na 15ª, o Avaí com 7 pontos. Fechando ali na zona, Ponte Preta, CRB, Tombense e na lanterna, seguimos com o ABC. E pela Série C, a partida entre CSA e Brusque terminou sem gols.
Já entre Figueira e a Aparecidense, o Furacão conseguiu sair com a vitória. Vamos ver. O Brusque teve as melhores chances mesmo jogando fora de casa. No final do primeiro tempo, Guilherme Queiroz até fez 1-0 para o time do Vale, mas estava impedido. O quadricolor continuou indo para cima, só que o goleiro Dalberson garantiu o empate. CSA 0, Brusque 0. No Orlando Scarpelli, Du Fernandes da Aparecidense foi derrubado na grande área e o juiz marcou pênalti. Alex Henrique fez para o Camaleão. Antes do fim do primeiro tempo, Gustavo França acertou na trave e quase empatou. Mas o Figueirense reagiu e conseguiu a virada. Gabriel Conceição deixou tudo igual. E Renan Bernabé saiu do banco para garantir a vitória. Figueirense 2, Aparecidense 1. Fábio Machado, então, está de volta para falar justamente do empate do Brusque e da vitória do Figueirense no Scarpelli. Tô de volta, Alice. Agora para falar da Série C, né? Boas participações neste final de semana. O empate fora de casa do Brusque contra a equipe do CSA lá em Alagoas. Se o Brusque tivesse um pouquinho de personalidade, né, um pouquinho mais de coragem, poderia até ter vencido a partida. E aqui no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense não foi brilhante, não fez uma boa atuação, mas conseguiu, de novo, né, aproveitar aquele calor que vem das arquibancadas, que a torcida do Figueirense mais uma vez deu show, né? 7 mil pagantes, mais de 7 mil lá no estádio Orlando Scarpelli. De virada, o Figueirense venceu a equipe da Aparecidense. Então, se o campeonato brasileiro da Série C terminasse hoje, as duas equipes de Santa Catarina estariam entre os 8 primeiros colocados, o Figueirense e o Brusque, ou seja, avançariam para a próxima fase. Galera linda do Esporte Jornal SC no ar, minha querida Alice, vamos curtir essa segunda e essa semana com muita paz, saúde e felicidades. Valeu, Fábio Machado, sempre com essa participação, nos incrementando ainda mais aqui no esporte. Pela Série D, o Hercílio Luz ficou no 0-0 com São Joséense. Já entre Camboriú e Concórdia, o Camboriú conseguiu os 3 pontos em casa. A partida terminou 1-0 com gol de Adailson. E agora, infelizmente, para fechar e ainda falando de futebol, um caso lamentável que tem sido comum. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi vítima de mais um episódio de racismo durante o jogo contra o Valência pelo Campeonato Espanhol no domingo. A partida foi interrompida no segundo tempo, depois de parte da torcida chamar o jogador brasileiro de macaco. No arenandemais.com.br, como você acompanha aí na tela, tem todos os detalhes. O jogador protestou contra o caso nas redes sociais e, só para ter uma ideia dos números de ataques, a La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol, já tinha registrado até o fim de março 8 reclamações na Justiça de racismo contra o brasileiro só na atual temporada. Marta Gomes, eu vou devolvendo, finalizando infelizmente o bloco do esporte com esse assunto que é lamentável, triste, porém não pode ser ignorado, por isso que a gente traz, e esperamos que as medidas mais severas sejam tomadas, né? Boa, Alice, esse assunto que está repercutindo no mundo inteiro, inconcebível, a gente não pode tratar como normal. Amanhã tem mais notícias do esporte. Amanhã tem mais, a gente traz de tudo um pouco na terça-feira, como sempre, aqui no Esporte, no SC no Ar. Te esperamos, Alice Queiroz, nesse início de semana, trazendo toda a rodada para você.